é uma atividade do Comitê Popular da Copa de São Paulo, que é uma articulação de movimentos coletivos, instituições e cidadãos, que há 3 anos se articula aqui em São Paulo para a gente poder trabalhar e problematizar o avanço das violações de direitos por causa desse mega evento que é a Copa. O debate bola de hoje é exploração sexual na Copa da FIFA, e para isso a gente chamou aqui alguns convidados que vão nos ajudar nessa conversa. Vou começar chamando a Cleone dos Santos, que é do grupo feminista Mulher, Ética e Libertação, da Marcha Mundial das Mulheres. Obrigada. Tá. A Jaque Romino, que é do coletivo Louva Deusas. E o João Carlos, que é coordenador do Camará, Centro de Pesquisa e Apoio à Infância e Adolescência, e presidente do CMDCA de São Vicente. A gente pensou numa dinâmica de cada um ter 15 minutos para explanar, trazer sua ideia em relação a essa temática, e aí depois a gente vai abrir para as pessoas, que acho que é a parte mais importante da história, esse bate-papo, tá? E quem quer começar falando? Eu acho que pode ser a Cleone. Pode ser você, Cleone? Boa tarde, companheiras e companheiros. Melhor sem. Sem? É porque tá gravando também. Então. Quando eu ouvi falar de Copa, lá 7 anos atrás, né, eu fiquei muito preocupada pelo fato de eu conviver com um grupo que está muito ligado à exploração, né? Que são mulheres que vivem da prostituição no centro de São Paulo, nas ruas, né? E essas mulheres até ficaram felizes com a Copa, né? Porque no imaginário delas era que os turistas iriam estar transitando no centro de São Paulo e que elas iam ganhar muito dinheiro. E até se prepararam, algumas até começou a se preparar, aprender a falar um inglesinho, uma coisinha assim, mas a coisa veio aproximando e aí a mulherada percebeu que não era nada daquilo, que começaram a chegar nos ouvidos delas e falar para elas que quando chegasse mais próximo da Copa elas teriam que sair daquela área, né? E hoje está acontecendo isso. Está acontecendo de uma forma muito velada, mas está acontecendo. O pessoal da PM chega no ouvido das mulheres e falam para elas: vocês vão ter que sair daqui. A guarda metropolitana, né? E quanto mais vai aproximando, mais a coisa está ficando forte, né? A coisa está ficando muito forte porque a pressão está, né, dentro da estação da Luz, elas não podem mais parar, né? Que se para, eles já vão e mandam retirar. E as meninas estão apavoradas, né? Aí existem algumas pessoas, né, que que achava que a Copa ia ser um momento dessas mulheres ganharem dinheiro, que para a prostituição ia ser um ponto alto, né? Mas, na verdade, a maioria das mulheres que vivem da prostituição está na rua. E turista já tem os acordos fechados com os hotéis, né? Os hotéis já fechou o pacote. Quando alguém chega que fala de uma companhia,
eles já têm lá uma mulher do perfil, né, que cobre o imaginário da sociedade, que são mulheres alta, branca, magra, né, aquilo que a gente já sabe. E nós na rua nós não temos mulheres desse perfil, e quando aparece uma é um problema para as outras, né? São mulheres com mais, que nós temos na rua, são mulheres com mais de 30 anos, mulheres obesas, mulheres, na maioria são mulheres negras na sua maioria, mulheres com pouca educação, né? Tem uma formação mínima mesmo, né? E que não cobre esse perfil que a sociedade pensa. E aí a gente pensa o seguinte: algumas pessoas pensam que se regulamentar, isso aí vai melhorar. Mas a gente sabe que para essas mulheres não existe como melhorar isso. A gente tem sim que sentar com essas mulheres e discutir e buscar formas delas terem acesso à política pública. E são políticas públicas para qualquer uma mulher. Porque se existe política pública para mulheres, por que elas não ter acesso? Por que não preparar as pessoas que trabalham dentro desses setores para atender essas mulheres? E a minha preocupação é que quando alguém escreve alguma coisa sem que o público alvo não é ouvido, cai nesse problema, porque hoje todas as mulheres, eu digo todas as mulheres que eu converso na rua, lá nas regiões, nas áreas de prostituição, são contrárias a esse projeto, sabe? Então eu fico muito triste, né? Eu fico muito triste quando a gente vê que ainda existe pessoas que escrevem sem ouvir a base. Eu queria muito que todas nós que estamos aqui e os meninos também conhecessem a realidade das mulheres tão bem quanto eu e como algumas pessoas que estão aqui, que estão começando a conhecer também, que estão se aproximando, porque hoje na Luz a gente tem 248 mulheres que prostituem, um grupo dentro do parque, outro grupo dentro da estação e um grupo na Rua Mauá. Esse público é completamente invisível. É invisível porque as pessoas passam lá, não vê e ainda sofre ofensas, né? E nós temos ainda um outro agravante, que nós temos crianças, né? Nós temos adolescentes, crianças e adolescentes que prostituem lá também, né? E temos as mulheres idosas. E nós temos crianças de 11, 13, sabe, adolescente de 13, e temos mulheres de 70 anos que prostituem na área. Como regulamentar uma coisa dessa? E agora, quando você vê acontecendo um mega evento desse, a gente ainda fica mais assustado, porque aí a gente vê essas pessoas serem escondidas, porque a ideia é esconder esse público, quando eles vão e falam para as pessoas que não podem, tirando o direito de ir e vir dessas pessoas, o direito à cidade, né?
Aqueles hotéis que elas contribuem muito para a riqueza daqueles donos de hotéis, não fazem nada para defender o espaço também delas, né? E sem contar a falta de higiene, a falta de segurança, né, que as mulheres sofrem. Eu acho que nós, quando a gente faz esses debates, a gente podia, num momento, buscar uns espaços, né, mais próximo das mulheres, né, desde que esse espaço não fosse chamar a imprensa nem nada, e fazer uma discussão lá. Porque quando a gente faz a discussão aqui, elas não vão sair de lá para vir aqui na discussão. Primeiro, que elas se sentem excluídas desse grupo. Segundo, que é um momento muito, requer muito tempo para elas, e cada tempo que elas perdem, elas vão perder dinheiro, né? Supostamente vão perder, porque às vezes ficam lá o dia inteiro e não conseguem nada. Então, eu acho que deveria ser organizado num lugar mais próximo, e que elas sentissem contemplada também, e que elas soubessem que existe uma discussão. Sim, que a sociedade está se interessando pelo tema, né? Que era um tema que ninguém queria falar, todas as pessoas tinham medo, né? Medo de falar, porque prostituição é um negócio muito amplo. A prostituição é ampla, a gente prostitui de várias formas que a gente não imagina. A gente prostitui as ideias da gente. Quando a gente trabalha numa empresa com um patrão filho da puta, mas que a gente é obrigado, aquele cretino daquele homem, e a gente é obrigado a trabalhar para ele, a gente está prostituindo a nossa força de trabalho. A gente prostitui quando a gente é casada e vive com um cara que é também safado e faz da vida um inferno, sabe? Então tem tudo isso que a gente sabe, e as pessoas têm medo, sabe? Dá medo. A gente tem medo de se ver, né? Se ver ali naquele quadro, né? Então eu acho que a gente tem que se aproximar. Eu acho que para se discutir alguma coisa, a gente tem que trabalhar o prático também daquele tema, não só o teórico, porque teoricamente, sabe, tem muita gente, eu acredito que até dentro desse grupo, que tem uma visão da prostituição cheia de glamour, né? Que talvez ache que as mulheres estão lá assim na cabeça, sabe? A razão ainda puxa a pessoa para pensar assim, não, estão lá porque está ganhando dinheiro, senão não sairia de lá. Mas esquece que às vezes a pessoa vive tanto num lugar e está tão presa, e o estigma fora daquele lugar é tão pesado, que a pessoa não sai dali, não é porque ela gosta, ela fica porque é o espaço onde ela ainda consegue manter as raízes. E as mulheres da prostituição têm muito isso. Tem muito isso. A gente tem casos assim que é muito... Sabe, eu vou só citar assim, a Dona Rosinha, né? Dona Rosinha, a Globo fez aquele estardalhaço, aí a gente conseguiu que Dona Rosinha, uma senhora de 78 anos prostituindo, aí naquele momento a gente conseguiu algumas coisas, ela recebeu doação, teve onde morar, conseguimos que ela se aposentasse. Aí passou uns dias, Dona Rosinha estava todo dia no mesmo pontinho que ela ficou 52 anos, né? Todos os dias a gente chegava ali, lá estava Dona Rosinha, mas que é isso, Dona Rosinha? A senhora não vai sair daqui, a senhora pode ficar em casa o dia inteiro. Aí ela falou assim, meus únicos amigos